Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou o André Pado. Você está assistindo Pods nesse momento aqui no Oucia Podcast. E uma situação que aconteceu semana passada nos chamou bastante atenção, mas bastante atenção mesmo. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que ficou especialmente conhecida ali entre 2018 e 2022. Por quê? Porque essa pessoa ela disse que havia uma chapa preparada entre Haddad e Ciro Gomes para 2018 e o Lula falou que não vou barrar isso. E aí a chapa foi Haddad e a Manuela Dávila, que desembocou, né, na vitória do Bolsonaro em 2018. Essa pessoa ela é controversa até falar chega. Estamos falando aqui do Delfim Neto, que faleceu na semana passada. Delfim Neto ele foi ministro da Economia durante os governos da ditadura militar aqui no Brasil. Ficou especialmente conhecido por ser um dos signatários que assinou o AI-5, Ato Institucional, né, 5. E, curiosamente, o Delfim Neto era sempre requisitado para ter conversas com governos depois do período da ditadura militar no Brasil, para ser um conselheiro de presidente da República. Há matérias, vai estar para vocês aqui na descrição aqui do vídeo, que dizem que no governo Dilma, por exemplo, houve uma reunião que contou com que ninguém mais, ninguém menos que Paulo Guedes, e também contou com Delfim Neto para orientar a Dilma sobre os rumos do governo dela. E mais, o Paulo Guedes era cotado para assumir o Ministério da Fazenda até então. E o Delfim Neto orientou dentro daquilo que ele conseguia fazer. E nos chama muita atenção nesse ponto, porque como alguém que foi signatário do ato institucional número 5, alguém que foi ministro no governo ditatorial, é dessa maneira tão respeitado pela esquerda. Respeitado ao ponto do Lula ter tuitado uma matéria, um comunicado que saiu oficial do governo federal falando com uma nota de pesar para Delfim Neto. Eu vou ler a nota aqui para vocês. Delfim Neto foi economista, professor, ministro da Fazenda, do Planejamento da Agricultura. Durante 30 anos, eu fiz críticas ao Delfim Neto, segundo está dizendo Lula aqui, né? Na minha campanha em 2006, pedi desculpas publicamente porque ele foi um dos maiores defensores do que fizemos em políticas de desenvolvimento e inclusão que implementei nos meus 2 primeiros mandatos. Delfim participou muito das discussões de políticas públicas daquele período, quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes. Em curto espaço de tempo, o Brasil perdeu 2 referências no debate econômico no país, Delfim Neto e Maria da Conceição Tavares. Fica o legado do trabalho e pensamento dos dois divergentes, mas ambos de grande inteligência e erudição, para ser debatido pelas futuras gerações de economistas e homens públicos. Meus sentimentos aos familiares, amigos e alunos de Delfim Neto. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Rapaz, isso que é autoestima, botar Maria da Conceição Tavares no mesmo barco do Delfim Neto. Gente tem. Mas não foi só o Lula, porque quando a gente fala no banner aqui do vídeo que a esquerda prestou homenagem ao Delfim Neto, a gente está falando de outras figuras também, como o atual ministro da Fazenda, Haddad. Haddad tuitou o seguinte: o professor Antônio Delfim Neto merece respeito por ter se dedicado ao progresso econômico brasileiro. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Não é apenas isso, alguém que é completamente oposto dentro do campo da esquerda a Lula e Haddad também comentou sobre o falecimento do Delfim Neto, ou melhor, homenageou o Delfim Neto, né, pela ocasião do seu falecimento, lamentando o falecimento. Lamentou em nota também no Twitter o falecimento do Delfim Neto. A gente está falando aqui de Ciro Gomes, alguém que é completamente oposto do campo de vista ideológico, do campo de vista do pensamento, das ideias, a Lula e Haddad. O que o Ciro Gomes tuitou? Ortega y Gasset dizia que o homem é ele e sua circunstância. Delfim Neto, de quem tive o privilégio de desfrutar sua amizade,
é um destes cérebros especialmente qualificados que o Brasil produz de vez em quando. Amadureceu no período autoritário, mas teria sido o mesmo servidor público que foi em diversas ocasiões, fosse em ambiente democrático sua vivência. O Brasil perde um pensador em um profundo crítico de nossas atuais mazelas. Fará falta ao debate já profundamente interditado em nosso país. Falando em debate profundamente interditado em nosso país, nós queremos aqui destacar o seguinte: que Haddad e o Lula também prestaram condolências a amigos, famílias, pelo falecimento do Delfim Neto, né? Lamentaram e homenagearam o Delfim Neto pela sua vida. Agora, há uma turba por aí que só sabe criticar o Ciro Gomes. E aí, para Haddad, para Lula, tá tudo certo, pode homenagear quem quer que seja. Isso aí é muito. Gente, é o gabinete do amor petista, né? Em outras palavras. E a gente traz mais um elemento aqui para conversar. Por quê? O Delfim Neto disse recentemente, ali em 2021, em entrevista, que, dadas as circunstâncias em que ele assinou o AI-5, foi signatário, se fosse hoje, ele faria de novo. Mas ele coloca uma explicação nisso. Ele faria de novo baseado no contexto que foi naquela época, que ele entendia que o momento era grave e não pensou que fosse para matar pessoas, ele pensou que fosse para manter a ordem. Então ele tentou dar uma amenizada na situação e falou que agora, na democracia, é impensável que isso aconteça, é impensável o AI-5. Agora a nossa pauta é a sustentação e desenvolvimento da democracia. Mas ele sustentar dessa maneira o AI-5 no período ditatorial, gente, isso é bastante complicado para quem, né, pensa em liberdade de expressão. Eu sei que tem muita gente da direita que acompanha o canal, vão falar que não foi ditadura militar, que foi a revolução militar, né, e tudo mais. Olha, embora eu discorde de vocês, eu até respeito. Tem familiares, tenho amigos aqui na minha cidade que também pensam que foi uma revolução. Ok, está no direito deles pensar dessa maneira. Mas o que eu quero chamar a atenção é, se Lula, Haddad, Ciro Gomes e várias outras pessoas do campo da esquerda estão homenageando Delfim Neto, ele seria considerado, então, traidor da direita? Traidor da ultradireita? É uma coisa que eu pergunto a vocês, eu queria entender. O que vocês acham sobre isso? A gente vai agora para uma outra pergunta, só que antes dessa pergunta, antes dessa questão, eu queria convidar você para se inscrever no canal, para comentar, para curtir, para compartilhar, porque é um assunto que a mim particularmente me interessa muito. Como uma figura tão destacada pelo período da ditadura militar, ele consegue ser respeitado dessa forma pela esquerda brasileira. Delfim Neto seria realmente traidor? Delfim Neto seria um caso à parte? O que isso quer dizer, né? Porque a esquerda homenageando Delfim Neto, que foi ministro da ditadura, que foi signatário do AI-5, é um movimento bastante brusco para uma pessoa que passou por isso tudo ter aí esse tipo de homenagem. E a nossa pergunta que nós queremos fazer aqui de final é: qual seria a diferença, se essa diferença existe, por exemplo, entre Delfim Neto e pessoas como Brilhante Ustra, pessoas como Goldberry, que também ficaram muito destacados por seus feitos no período da ditadura militar. A gente quer muito refletir sobre isso para entender se todo mundo tem que ser colocado no mesmo. Todo mundo da ditadura militar precisa ser colocado no mesmo pacote que o Goldberry, que o Brilhante Ustra. Aliás, lembrando que a situação que aconteceu durante o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, onde o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, homenageou Brilhante Ustra durante seu voto a favor do impeachment e levou uma cuspidela de Jean Willis. E hoje, onde é que está o Jean Willis? O Jean Willis ele está filiado ao Partido dos Trabalhadores, que tem ali o Lula e o Haddad. O Lula e o Haddad que homenagearam Delfim Neto. É muito interessante isso, para não dizer outra coisa. Né? Então, qual que é essa diferença? Será que a gente pode pegar o Delfim Neto e colocar no mesmo pacote todo mundo da ditadura? E se não, por que não? Né? Eu acho que esses fatores são determinantes para a gente saber como levar em consideração
as pessoas que participaram da ditadura, particularmente que assinaram aí, que foram signatários do AI-5. Será que essas pessoas, todas elas, devem ser colocadas no mesmo pote? Ou nós podemos entender que essas pessoas, de alguma maneira, mudaram e aí são passíveis de ser ouvidas, de ser escutadas, de serem até mesmo perdoadas por aqueles que acham que elas ofenderam, né, alguém assinando o AI-5, porque tem gente que entende também que assinar o AI-5 não foi uma ofensa, assinar o AI-5 foi um favor. Aqui, eu penso diferente, mas eu respeito muito, muito quem está aí assistindo e pensa que o AI-5 não foi um movimento cruel, violento, que foi algo necessário para o país. A gente vai debater mais sobre isso, liberdade de expressão, censura, sobre ditadura, sobre democracia. A gente vai debater muito sobre isso, trazendo fatos marcantes, atuais do Brasil para a gente conversar sobre. Nos próximos episódios, nos próximos vídeos aí, a gente vai trazer mais material para ir discutindo sobre esse assunto e ver também como a esquerda ela tem, o que se a gente puder chamar de esquerda, ela tem repetido costumes, formas de agir que ela mesma critica vindo da direita ou da o que ela chama de extrema direita. Mas isso a gente vai ver nos próximos vídeos. A gente se vê lá. Até mais para vocês.